Hoje eu estive refletindo um pouco a respeito de momentos que nós passamos e classificamos eles como prova. Classificamos esses momentos como uma provação de Deus na nossa vida. Momentos às vezes desagradáveis, momentos de angústia, momentos que nos trazem dúvidas no coração, momentos que nos deixam preocupados. Preocupados com nossas dívidas, com as nossas contas a pagar, com o nosso alimento diário. Preocupados com diversas coisas que envolvem a nossa vida, porque a nossa vida ela é algo que não para, é uma coisa que é cheia de compromissos, cheia de itens que nos leva a estar com a cabeça trabalhando o tempo todo em torno daquilo, em volta daquilo. E quando as coisas começam a não dar certo para nós infelizmente, quem não tem os pés firmados na rocha, quem não tem o alicerce, o entendimento, quem não se preocupa em estudar as escrituras, quem não se preocupa em buscar a sabedoria que vem de Deus, quem não se preocupa em dar lugar à palavra que não seja uma conversa jogada fora. A pessoa que ela não tem um entendimento, não tem os seus pés firmados na rocha, algo que você vê por aí, muitas pessoas às vezes entram em desespero quando estão passando momentos de privações, momentos que você não vê saída de maneira nenhuma. Tem pessoas que vão à loucura, tem pessoas que não conseguem realmente lidar com aquilo. Por mais que frequentem uma igreja, por mais que frequentem campanhas, participam de cultos, de tudo quanto é tipo de propósito, não conseguem suportar momentos como um momento de privação que Deus ele proporciona na vida de um homem ou de uma mulher. E o Espírito de Deus ele me levou a lembrar daquele povo de Israel, o povo hebreu, futuramente foi liberto. Um povo que jazia num lugar como escravos e há 400 anos clamavam a Deus por uma libertação. Clamavam a Deus por um escape, por uma maneira de sair daquele lugar. Um lugar de escravidão, um lugar de humilhação, um lugar de falsas bênçãos, um lugar que proporcionava a eles uma vida, vamos supor, de porco. Só tinham o que comer, mal, o que beber e aonde recostar a cabeça. E uma vida totalmente destituída de liberdade, de querer fazer as coisas que bem entendiam, não existia para aquele povo. Um povo que
foi abençoado através da vida de um homem usado grandemente por Deus, um homem chamado Moisés, que ele lutou, insistiu. Deus lançou pragas no Egito, Deus fez maravilhas, Deus fez coisas que somente Deus pode fazer, até convencer aquele povo, até convencer aquele homem de deixar ir embora aquele povo. E desde o começo, quando Moisés começou a investir contra Faraó, pela ordem de Deus, para que Faraó viesse libertar o povo, viesse deixar o povo ir embora para o deserto, oferecer sacrifícios a Deus. E nós vemos que o coração de Faraó era endurecido pelo próprio Deus. A Bíblia que diz isso. Que chegou ao ponto até de aquele homem deixar o povo embora e logo depois mudar de ideia. Coisas que foram feitas pelo próprio Deus, coisas que foram proporcionadas por Deus, para que a obra dele fosse manifesta, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse reconhecido entre as nações, pelos séculos dos séculos dos séculos. E por fim aquele homem deixa o povo embora, depois da grande mortandade que houve naquele lugar, todo primogênito de animal, de todos dos homens, todo primogênito, inclusive o filho de Faraó. E ele deixou que aquele povo fosse embora. Saíram dali daquela terra cantando, batendo tamborins, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, alegres por causa da liberdade. E pouco depois, muito pouco depois mesmo, eles começaram já a maldizer. Frente ao Mar Vermelho, não creram que Deus pudesse os livrar. Sabe, pessoas que viram a glória de Deus, depois do Mar Vermelho, continuaram vendo a glória de Deus, os milagres, o pão, o maná que descia do céu, a água que brotava da rocha. E aquele povo mesmo assim tinha o coração obstinado, o coração ambicioso, ganancioso. Nada era suficiente para aquele povo. Segundo a Bíblia, 650 mil homens. Aí eu fico pensando, não foi colocado aí nessa contabilidade mulheres nem crianças. Uma grande multidão, aproximadamente de 3 a 4 milhões de pessoas. E por 2 vezes Deus, a primeira vez ele disse para Moisés: esconda atrás dessa rocha que eu vou destruir esse povo. Moisés fez Deus mudar de ideia. Não, Deus, vamos dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para destruir eles no deserto. Não. Depois Deus não queria ir mais com eles e ia enviar um anjo, porque não aguentava mais aquele coração obstinado daquele povo, não aguentava mais tanta murmuração, tanto espraguejamento, tanta maledicência, tantas palavras que eram apenas para reclamar, apenas para maldizer, apenas para dizer que não tinha nada bom, apenas para dizer que tinham saudades do tempo que viviam como escravos. Meu Deus, como isso é sério na nossa vida. Mas isso aconteceu há tantos mil anos atrás, por que é tão sério na nossa vida?
Porque é dessa maneira que nós vemos por aí as pessoas que não têm estrutura, as pessoas que não estão interessadas em servir a Deus de verdade, as pessoas que só estão interessadas em receber dele alguma bênção, as pessoas que estão simplesmente ali para fugir, para ter um livramento, para ter um escape, para ter um milagre, para ter uma provisão. Não por amor, não por querer ter comunhão e fazer parte da vontade de Deus. Bem assim era aquele povo, o interesse deles era chegar a uma terra boa que manava leite e mel, mas sem pagar nenhum preço, sem aprender nada. Sair dali com aquele coração obstinado, com cheio de manias horríveis, cheio de pecados esmagadores, pecados nojentos, coisas, costumes podres, e fosse a um lugar prometido por Deus, sem nenhuma mudança, sem um merecimento de estar naquele lugar. Sabe, hoje nós vemos pessoas dessa maneira. Chegou um momento que o povo botou Deus contra a parede mesmo, pegou assim ele pelo colarinho e disse: olha, Moisés, não dá mais para comer esse farelo, esse pão, essa coisa espiritual que desce do céu, e não dá mais, nós não estamos mais conseguindo nem chegar perto, tá dando vontade de vomitar. E outra coisa, se Deus é Deus, sabe? Eu acho engraçado que as pessoas veem dia após dia, semana após semana, mês após mês, os milagres do Senhor, se não for na sua vida, na vida de outras pessoas. Testemunho. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os testemunhos são importantes. E nós já somos um milagre a partir do momento que nós saímos das garras do capeta, das garras daquele que estava nos oprimindo, nos fazendo de escravo com a falsa bênção, sabe? Nos deixando cativo a uma situação que achávamos que estava bom. E às vezes nós acabamos de receber uma bênção há 3, 4 meses atrás, desfrutamos daquela bênção, quando vem uma prova a gente pega e começa a colocar Deus novamente contra a parede. Sabe, isso é uma coisa muito triste, porque Deus ele não tem obrigação de fazer tudo o que a gente quer, não, irmão. E às vezes eu estou nessa reflexão contigo aqui, porque eu ouvi de uma irmã que estava passando, que está passando por um momento difícil, e ela falou assim: eu não aceito, sabe, eu não aceito isso na minha vida, essa prova que não sei o que a prova de Deus só pode ser coisa do diabo, porque a prova de Deus não demora desse tanto, a prova de... Rapaz, quem somos nós para saber o tempo do relógio de Deus? Quem somos nós para saber até onde Deus quer levar essa história, até onde Deus quer levar essa situação, para que propósito, para que fim, para que fundamento? De uma coisa nós sabemos, que esse propósito é para nos moldar. Disso nós temos certeza, que esse propósito de provação, esse propósito de privações, ele é para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar as nossas manias feias, para moldar o nosso agir, nosso pensar, nosso falar, nosso se comportar. Mas não cabe a nós saber até quando. Sabe, e a palavra de Deus ainda nos diz algo semelhante: até quando é essa prova, até quando é esse deserto na nossa vida, até quando nós aguentarmos. Porque Ele não nos prova acima do que nós aguentamos. Ele não nos dá uma cruz mais pesada do que os nossos ombros possam suportar. E me entristeceu isso, não pelas palavras que ela disse, não.
Me entristeceu a falta de conhecimento que essa pessoa não tem conhecimento algum, não tem discernimento algum. Eu creio que discernimento nem o mínimo para saber que aquilo ali na vida dela é algo que tem que ser feito, que é necessário fazer. Porque aquele povo, ele botou Deus contra a parede e falou, não, se Deus é Deus, mesmo depois de todos os milagres que foram operados por Deus, se Deus é Deus, ele vai mandar carne aqui, nesse deserto, ele vai mandar carne. Deus chamou Moisés e falou, pode dizer ao povo que eu vou mandar vir carne do meio do mar. Olha só que coisa maravilhosa. Vou mandar carne vir do meio do mar, e eles vão comer carne até sair pelo nariz. E realmente, eles se esbaldaram, eles comeram. Mas Deus fez a alma deles definhar naquele deserto. Como um corpo sem espírito. Uma alma sem esperança, uma alma atribulada, uma alma cheia de dúvidas e nenhum entendimento, nenhuma compreensão, sabe? Uma alma definhada, ela é uma alma, sabe? Eu vou ser sincero com você, eu não sei como é. Eu sei mais ou menos te dizer como é. Uma alma definhando é uma alma sem a graça de Deus. É uma alma que não dá mais lugar ao entendimento de Deus, as palavras dele. É uma alma que só se preocupa com aquilo que a sua carne necessita. É uma pessoa que ela vê as coisas desabando ao redor dela, que ela vê que precisa mudar, que ela vê que necessita mudar as atitudes, o caráter, a maneira que ela pensa, que ela age. Mas a consciência dela está cauterizada, ela não consegue mais ser impulsionada pelo Espírito de Deus a se arrepender, ser impulsionada pelo Espírito Santo a orar, a buscar, a chorar, a abrir o seu coração para que aquela palavra venha falar com ela. Ela não consegue mais. Isso é uma alma em estado de definhação. Aí depois só a morte nas areias quentes do deserto. Nós vemos pessoas, sabe, abarrotando as igrejas, sabe, que sofrem dia após dia com depressão, com problemas na sua casa. Às vezes pessoas que têm prosperidade, vida abundante, abastada, mas são pessoas que vivem infelizes, não têm felicidade, não têm, sabe, paz dentro do seu lar, não tem paz na sua empresa, não tem paz com Deus, com o Espírito de Deus. Pessoas que estão com a alma, sabe, com a alma destruída pelo próprio Deus, por não entenderem as coisas espirituais, por não entenderem que aquele momento de deserto, aquele momento de privação é uma preparação para que nós venhamos receber a vitória. E as pessoas não colocam isso na sua mente, e as pessoas endoidam, e as pessoas não aceitam, sabe? E tem pessoas, meu irmão, que você que está me ouvindo e me vendo agora, tem pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem líderes, pregadores de nome, pregadores famosos, que incitam as pessoas a não aceitar o agir e o tratar de Deus na nossa vida, que estimulam as pessoas a colocar Deus contra a parede e falar, olha Deus, eu não aceito essa situação, e se tu não me tirar desse deserto, tu não é Deus. Porque se tu é Deus e tem poder, tu vai mandar a bênção hoje ainda na minha vida. Meu irmão, isso é uma coisa muito séria.
Sabe, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele nos ensina a atribuir soberania, autoridade a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, e é uma coisa que as pessoas não têm feito. As pessoas não têm dado a Deus a soberania. Aliás, dado a Deus não, porque a soberania, a autoridade é toda dele. Mas não têm deixado que as suas vidas sejam guiadas por ele. Não têm dado a primazia de suas vidas para ele. Pessoas que abrem a boca para dizer que as cebolas do Egito eram melhores. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer que quando eu estava no mundo minha vida era melhor, não tinha tanta perseguição, não tinha tanta aprovação. Não é possível que você nunca ouviu que a partir do momento que você estende a sua mão, levanta a sua mão a Cristo, aceita Ele como seu Salvador, as trevas ficam ao seu derredor. As trevas vão fazer de tudo para trazer você de novo para aquele esgoto que você saiu. O diabo não vai deixar você e nem a mim em paz, ele não vai. Ele não vai desistir da minha alma nem da sua. Nunca jamais. Você pode ser um pastor, um bispo, um apóstolo, missionário, ungido, de jejum e oração, consagrado a sua vida a Deus, que ele jamais vai largar você. Ele sempre vai estar tramando, ele sempre vai estar proporcionando situações para que possam fazer com que você venha blasfemar, com que você venha tirar os seus olhos de Deus, com que você venha tirar a sua mente de Cristo. Isso é uma armadilha que o diabo faz. Todos os dias ele faz uma arapuca para tentar pegar a mim e a você. Todos os dias, você pode ter certeza. Mas são poucas as vezes que ele pega, porque nós temos um anjo ao nosso redor. Nós temos a guarnição do Espírito de Deus para que venha nos guardar, para que venha nos livrar das astutas ciladas. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o escudo da fé, nós temos a sandália da preparação do Evangelho, nós temos a couraça da justiça. Aquele que põe em prática o livro a carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 6 até o capítulo 7, que coloca em prática aquele texto que diz do verso 10 até o 26, ele não sofre na mão do cão, ele vence as batalhas, ele destrói os exércitos pela unção e pelo poder daquele que é maior do que mim, do que você, do que o próprio diabo. Ele destrói toda a potestade em nosso favor. Ele afasta todo espírito maligno. O apóstolo Pedro, certa vez, ele ouviu uma palavra da boca de Jesus que disse o seguinte: Simão Pedro, essa noite mesmo, Satanás pediu a tua alma para se andar como trigo. Mas eu roguei por ti. Sabe, Deus ele permite que Satanás venha nos esmagar, que Satanás venha nos moer, como foi feito com Jó. Mas ele roga por nós. Não para que nós venhamos ser livres daquilo o mais rápido possível, não para que nós venhamos sair daquela prova a partir do momento que ele roga. Não, para que nós venhamos suportar. Roguei por ti, Simão Pedro, para que tua fé não desfaleça. Esse é o propósito. Rapaz, eu vou te falar uma verdade. Eu vou levar você logo ao extremo, a pensar comigo logo ao extremo. Em que eu e você somos melhores do que o apóstolo Pedro? Morreu crucificado de cabeça para baixo por causa da palavra de Deus. Em que nós somos melhores do que o apóstolo Tiago? Morreu ao fio da espada por causa da palavra de Deus.
em que eu e você somos melhores do que João Batista. E olha que João Batista foi falado, o próprio mestre, o próprio Jesus falou, que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele como profeta, que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, em que eu e você somos melhores do que Estevão, foi apedrejado até a morte por causa da palavra de Deus, em que eu e você somos melhores do que o apóstolo João, condenado numa ilha chamada Patmos, a viver até a morte quebrando, carregando pedras, em que eu e você somos melhores do que eles. Eles nunca tiveram carro importado, charrete importada, terno e gravata importada, sapato de cromo alemão, gravata italiana, casonas, chácaras, fazendas, nunca tiveram. Eu te pergunto, em que eu e você somos melhores do que esses homens? Então pare para pensar no que eu acabei de te dizer agora nesses últimos 2 minutinhos. Antes de você abrir a sua boca, meu irmão, para blasfemar. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor e olha o passado também, o que Deus tem feito na sua vida, de ontem para trás. Olha as coisas ao seu redor. Olha o que ele tem prometido, ou você não crê no que ele prometeu, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás numa coisa que ele diz, numa promessa que ele faz. Ele não mente, ele não é brincalhão, não ilude ninguém como a maioria dos homens dessa terra. Então eu queria que você viesse refletir sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito sério. Nós devemos ter equilíbrio nessas horas. Nas horas que nós estamos passando por problemas que vêm, às vezes, tirar o nosso sono. Nós devemos, suportar. Nós devemos, olha, a tempestade ela não vai durar pelos séculos dos séculos dos séculos. Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. Eu quero que você venha verdadeiramente meditar, para que você venha suportar o que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele está proporcionando na sua vida, porque só tem a ganhar, meu irmão, se você estiver passando por algum momento como esse. Não blasfeme, não tenha saudade do Egito. Deus ele está selecionando uma nação de sacerdotes para morar com Ele nos céus. E nós precisamos ser provados. Aqueles homens foram provados. E apenas 2. E os que eram correspondentes à tribo deles entraram. Só Josué e Caleb. E os seus seguidores. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que a coisa é séria. Nós precisamos ser peneirados como trigo. Nós precisamos ser selecionados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que no balançar da figueira continuarem como um fruto pregado no ramo. Porque nós somos os ramos, esse ramo que cair, ele não vai alcançar as promessas que são feitas a nós. Promessas no reino dos céus. Ao que vencer, darei a ele a coroa da vida. Ao que vencer, darei a ele uma pedra branca com um novo nome escrito, que ninguém sabe a não ser ele próprio e eu que estou dando. Falei e farei dele coluna no templo de meu Deus. Permitirei que ele se assente comigo no meu trono, como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que você venha refletir a respeito disso. Ele também tem promessas para nós aqui nessa terra, vida abundante. Basta que nós venhamos discernir o que Ele quer, que nós sejamos na presença dEle. Amém? Fica na paz, Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. E que te abençoe grandemente, que te dê força para sair dessa provação. Que te dê força para esperar o momento certo. Que te dê força para suportar
mas com honra, com sabedoria e com entendimento. Amém? Fica na paz.